Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos responder algumas perguntas deixadas por vocês aqui no canal e tem algumas perguntas muito interessantes que eu acho que vocês vão gostar. Fiquem comigo que depois da vinheta vamos continuar batendo um papo. A primeira pergunta que temos aqui é de Neo Trader. Ele fala o seguinte: quando era criança, sonhei que estava flutuando, literalmente voando, acima dos postes de luz. Era bem real e uma sensação gostosa. Poderia ter sido uma projeção astral achando que era um sonho? Bem, eu narrei já em alguns outros momentos que eu tinha, quando era bem novo também, eu tinha essas projeções aonde eu saía voando pela janela do meu quarto, sobrevoava as casas dos vizinhos e passava por cima dos postes de luz também, e tinha um certo medo de bater nos fios de luz. Bom, eu naquela época também não tinha certeza do que era aquilo ali, né? Acreditava que era um sonho com uma grande lucidez, simplesmente. Depois, com o tempo, fui entender que se tratava de uma projeção astral. No teu caso, como não tem muitos detalhes, eu não posso simplesmente dizer sim, é uma projeção astral, mas tudo indica que é sim uma projeção astral, porque esses sonhos muito nítidos, aonde a gente se vê, né, se sente voando, normalmente está relacionado à projeção. Às vezes com uma consciência baixa, né? A gente tem níveis de consciência durante uma projeção. São projeções que a gente chama de, resumidamente, a gente chama de projeção inconsciente, né? Aquela projeção onde a gente não lembra das coisas. A projeção semiconsciente, que poderia estar caracterizada como um sonho lúcido também, que é uma projeção aonde a gente tem consciência de que está numa experiência extracorpórea, digamos assim, tá? Que não necessariamente precisa ser extracorpórea. Existe muitas nuances aí, mas falando de forma bem resumida, poderia ser uma projeção, poderia ser uma experiência extracorpórea, porém você estaria com um nível mais baixo de lucidez, onde você não se perguntaria muito sobre a veracidade das coisas que está vendo. E a projeção lúcida, consciente, que é onde você tem a consciência do que está vendo, tem o controle, digamos assim, dos seus atos e raciocina sobre tudo o que está à sua volta, tá? Não quer dizer que você vá controlar o que está à sua volta, isso é uma coisa diferente, tá? Mas você tem uma consciência de tudo que está acontecendo. Então, na minha opinião, é sim uma projeção, provavelmente é uma projeção, certo? Vamos para o próximo. O meu último vídeo, onde eu falo sobre um relato, onde eu recebi um número de telefone no astral e depois acabei não dando continuidade ligando para a pessoa. Quem não viu o vídeo, aconselho que dê uma olhada. Esse vídeo rendeu aí vários comentários, tá? E como é de esperar, às vezes os comentários são um pouco polêmicos, tá? Então vamos devagar aqui, vou falar um pouquinho sobre os comentários que eu recebi e vamos conversando. As pessoas comentam muito assim do que poderia ter feito, né, naquele momento, já que eu acabei ligando até para a pessoa, mas eu não consegui falar com a pessoa e depois eu deixei passar, não liguei mais porque senti que eu não saberia exatamente o que dizer para a pessoa, né? Então várias pessoas deram opiniões do que poderiam falar, né? Eu achei muito legal, isso é muito interessante. Até eu acredito que hoje em dia eu trataria de uma forma diferente do assunto e tentaria entrar em contato com a pessoa, mesmo que, digamos que comendo pelas beiradas, como se diz, né, o ditado,
Ou seja, devagarinho eu tentaria ver se a pessoa conhece o assunto, se ela lembra de alguma coisa, tentaria chegar nesse assunto, né? Então, várias pessoas comentaram que fariam nesse caso, e eu achei isso muito interessante, né? Eh, Contudo, realmente é uma questão um tanto quanto delicada, né? Porque normalmente as pessoas podem estar até bem conscientes conversando no astral com você, mas no momento que voltam para o corpo, elas não trazem essa lembrança, elas não lembram de nada. E aí você vai abordar uma pessoa falando sobre este assunto, vai parecer no mínimo algo bastante estranho, né? Então, realmente é uma questão delicada para conseguir se chegar e falar para uma pessoa sobre este assunto, né? Eu já tive algumas experiências desagradáveis ao comentar com alguém sobre as minhas práticas, achando que a pessoa iria entender aquilo ali e acabar, né, recebendo uma resposta bastante que chateia um pouco a gente, né? Duvidando muito da nossa capacidade de raciocinar sobre as coisas. Mas, enfim, então realmente é delicado se conversar sobre esse assunto e é mais delicado ainda tu abordar uma pessoa para falar sobre isso, né? Então, realmente não é uma questão tão simples, né? Mas gostei muito das opiniões de vocês aqui, agradeço muito o interesse de vocês. O Isamir Holístico, ele diz o seguinte: Olá, professor. Primeiramente, quero cumprimentá-lo pelo canal e pela seriedade com que tratas do assunto. Com certeza, este é um tema transcendental que requer cuidado pelo fato da falta de evidências científicas, mas principalmente por ser ainda um tabu, assim como todos elementos desconhecidos da nossa existência e do mundo. Pouco conhecemos da mente humana e menos ainda no mundo espiritual. Por isso, seu trabalho popularizado pelo canal, embasado em estudos e relatando experiências, vem estimular pessoas a estudarem e avançarmos no conhecimento do tema para, consequentemente, crescimento da humanidade. Venho estudando e realizando algumas práticas com vistas a uma projeção. Quando conseguir, compartilharei com você. Forte abraço e sucesso na sua vida. Muito obrigado. Um comentário realmente muito bom. É exatamente isso. Você captou bem o que eu quero passar. É exatamente isso que eu quero que as pessoas entendam. A projeção, ela não tem ainda um cunho científico, apesar de se tentar estudar ela com metodologias científicas, que é o caso, por exemplo, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC, que busca abordar de uma forma científica este assunto, que em si não é um assunto científico, né? Ele é um assunto ainda que é controverso. A gente não tem ainda como conseguir comprovar a veracidade de uma projeção astral. Por mais que se realizem aí experimentos, ainda assim sempre surgirão dúvidas, porque é um assunto ainda bastante complexo. Por isso é muito mais fácil se falar em sonhos lúcidos do que em projeção astral. Sonhos lúcidos é algo comprovável e é algo que já foi comprovado pela ciência. O sonho lúcido é comprovado pela ciência. Tem um estudioso do assunto, que é um cientista, que conseguiu fazer uma comunicação, estando ele em sonho lúcido, se comunicar através de movimentos nos olhos, para que as pessoas que estivessem, que o estavam monitorando, conseguissem saber que ele estava em sonho lúcido. Então, existe a comprovação dos sonhos lúcidos. Diferentemente da questão da projeção, que requer que se pense em algo como uma alma, digamos, não digo em separada, mas que não estaria dependente do corpo físico. Nós, espiritualistas, acreditamos que exista uma alma que anima esse corpo físico, e não que este corpo físico é que faça com que as experiências ocorram, tá? Mas isso não dá para provar ainda, não tem ainda como realizar esse tipo de comprovação. E por isso eu tenho procurado sempre deixar bem claro para todos
que são minhas experiências e que é o que eu estudo, são minhas experiências, minhas opiniões, mas que a gente tem que procurar comprovar por nós mesmos, realizar as nossas práticas, as nossas experiências, tentarmos despertar e tirar as nossas próprias conclusões. Esse é o objetivo, né? Se ficar confiando no que eu digo, eu não vou passar aqui de mais um guru, né, falando coisas para que os outros acreditem. Isso está longe do que eu desejo para este canal. Continuando, e muito obrigado pelo seu comentário, gostei muito. Mas algumas pessoas também falam sobre essa questão da comprovação da viagem astral, como o Locatelli Digital, que ele fala que seria interessante pegar uma carta, por exemplo, sem olhar para ela, né, uma carta de um baralho, sem olhar para ela, colocar virada para fora de um vidro, né, e deixar ali em projeção sair e lá tentar ver a carta e depois trazer o resultado. Bem, é interessante, essas pesquisas elas já estão sendo feitas faz algum tempo, o IPC realiza esse tipo de experimento. E também a gente tem um programa do Fantástico que relatou também esse experimento. Tem alguns resultados muito interessantes, inclusive tem-se uma pessoa que conseguiu realizar essa comprovação, porém não foi aceita também pela ciência porque foi um fato isolado e não repetido, porque a ciência, você sabe, ela trabalha com uma repetição dos uma repetição dos resultados, né? Então não basta uma vez você acertar, você teria que acertar muitas e muitas vezes, uma proporção, uma porcentagem aí bem grande, né, para ser aceito cientificamente. E a gente sabe que a projeção ela não funciona bem assim, existem muitos meandros aí e não é bem assim para se realizar esse tipo de experiência. A questão da comprovação, eu tenho um vídeo que eu falei já sobre isso, não gostaria de entrar muito nessa questão aqui novamente, mas eu quero deixar claro que comprovar a experiência, ela não é algo, comprovar cientificamente a experiência não é algo realmente simples, e esse tipo de experimento que você propõe aí, por exemplo, ele não é muito fácil de se realizar, porque normalmente quando a gente sai em projeção astral, existem vibrações, né? Eu falei sobre isso no outro vídeo, são vibrações. Às vezes no mesmo ambiente onde você está, pode ter algo muito diferente devido a uma outra vibração que você acessa. Então quando você sai do corpo, você já entra numa vibração diferente que não é a do mundo físico. Então o que acontece? Pode ser que você não consiga acessar as coisas do mundo físico. Pode ser não, é muito mais provável que você não consiga acessar as coisas do mundo físico. Exatamente, você pode acessar um duplo disso, que não necessariamente pode-se ter a mesma configuração de objetos, tá? Então, se tem essa dificuldade. Dá para se fazer isso? Dá. Tem que se conseguir se projetar num nível bastante denso vibratoriamente para se acessar este mundo físico, o que não é muito simples, porque normalmente quando você densifica mais o seu nível vibratório para tentar ficar nesse plano físico, você ao mesmo tempo perde a lucidez. Você não consegue enxergar muito bem as coisas. Ler se torna muito mais difícil. Sem contar que as lembranças também acabam se tornando mais difíceis quando você traz de volta para o corpo físico. Então existe alguns impeditivos que realmente dificultam essa questão. Eu acredito que futuramente, com as práticas, as pessoas vão se desenvolvendo mais nesse sentido. Mas ainda não é nem um pouco simples fazer isso, tá? Mas é uma alternativa. A Débora Nunes, que é frequente aqui no canal, ela fala que eu deveria tentar ligar novamente, que ela, por exemplo, faz 30 anos que tem o mesmo número de telefone, né? Eu, por exemplo, não tenho, eu troquei meu número não faz muito. Mas, né, pode ser que tenha. Só que seria muito mais difícil agora fazer uma ligação para falar de uma experiência que ocorreu há quase 15 anos atrás, né? Então seria um pouco mais complicado, né? Mas, enfim, é difícil, é difícil. O Renato, Projeção Astral e Espiritualidade, que tem um canal também aqui no YouTube. Ele fala o seguinte: muito legal
Entendo muito bem a sua insegurança em ligar para a pessoa. Foi por isso que criei o canal. Cansei de falar com as pessoas e ficar parecendo um louco. É. Então resolvi criar o canal com o seguinte pensamento: as pessoas que realmente se interessam pelo tema irão procurar. Hoje quase não comento com outras pessoas, pois ainda tem muitas pessoas que não acreditam ou não têm o menor interesse. Mas de qualquer forma, vou deixar meu número. Depois me chama no WhatsApp para trocarmos umas ideias. Legal, Renato. Realmente, eu quando criei o canal, a minha intenção era mais bater um papo sobre o assunto, divulgar livros que eu gosto muito de ler e de pesquisar sobre o assunto. Então, de divulgar os livros lá para minha comunidade, minha do Alexei Bueno também. Aliás, o Alexei Bueno, que é meu companheiro lá na comunidade, ele criou um canal no YouTube, Espiritualidade em 15 Minutos, que é muito interessante. Recomendo vocês a irem lá dar uma olhada, tá? Eu depois vou deixar ali embaixo na descrição o canal dele, tá? Bom, Renato, realmente falar com outras pessoas não é muito fácil. A gente acaba guardando pra gente essas experiências que, na verdade, penso eu que ficar abrindo demais também não é legal, né? A gente tem que conversar com quem realmente está interessado no assunto. Não adianta jogar pérolas aos porcos, né? Então a gente tem que conversar com quem está interessado no assunto e com quem quer aprender alguma coisa. De contrário, a gente vai querer ficar tentando convencer os outros de uma realidade que é nossa, né? Que não é a realidade daquela pessoa. Isso não vale a pena, não é interessante para nós, não vai ser interessante para a pessoa. Então não vale a pena mesmo, tá? Concordo com você. Tem a pergunta também aqui da Sherry, no vídeo Projeção Direta ou Indireta, que ela fala o seguinte: tem 20 dias que estou trabalhando minhas energias com os chakras. E desde então ando muito irritado, impaciente e com dores fortes na cabeça. Até meu marido notou isso, já que sou muito calma. Por que será? Lembrando que estou trabalhando todos e não só o frontal, como você mesmo indica. Adoro seu canal e aprendo muito com o seu jeito calmo de explicar. Um forte abraço. Um forte abraço. Bom, normalmente o trabalho com as energias ele não gera uma repercussão que possa causar irritação, dor de cabeça, etc. Claro, às vezes quando existe uma incompatibilidade energética, a gente começa a mexer com essa energia, pode sim gerar alguns sintomas, né? Mas normalmente são sintomas que não duram muito. E no momento que a gente começa a organizar a nossa energia, esses sintomas passam. Eu te aconselho a observar algumas coisas. Como é que você está trabalhando as energias? Se você está criando tensão ao trabalhar com as energias, porque eu já observei que muitas pessoas, quando elas começam a trabalhar com energias, elas criam um pouco de tensão física. E essa tensão física pode gerar dores, tá? Então, o trabalho tem que ser feito de forma relaxada, tranquila, calma, e assim, né, para não gerar tensões, tá? Então, observa bem isso aí. De outra forma, não acredito que seja realmente o trabalho com as energias que possa estar gerando essas dores de cabeça, as fortes dores de cabeça, como você está falando, tá? Porque o objetivo é justamente o contrário, criar uma harmonização das suas energias. Mas, né, observe bem e veja o que acontece. Experimente não fazer o trabalho de energias por uns dias para ver o que acontece. Depois volte a fazer novamente o trabalho com as energias e observe o resultado. Veja se a dor pode ser consequente desse trabalho com as energias. Veja se você não está criando tensões ao trabalhar com as energias. Procure fazer de maneira bem calma, de maneira tranquila. Veja se você não está criando também, digamos, empecilhos psicológicos para a prática também. Isso acontece, às vezes a gente se sugestiona com algumas coisas e acaba gerando aí dores físicas também, né? Então, realmente é uma questão de observação, tá? Observe-se, tente ver bem como está funcionando esse trabalho com você e procure
ao realizar as práticas com as energias em todos os chakras, de forma bastante relaxada, tranquilizando sua respiração. Procure não criar tensões alguma, certo? Depois conta para nós aqui como é que foi seu trabalho, certo? O Marcelo Cassiano, ele pergunta o seguinte: quando eu acordar, ele está se referindo às técnicas diretas, no vídeo técnicas diretas. Quando eu acordar e deitar de novo, eu não vou mais precisar adormecer o corpo para fazer técnicas diretas, pois quando eu acordo, pois quando eu acordar, meu corpo já vai estar em estado de relaxamento. Vamos esclarecer algumas coisas então. Quando você acorda, né, você se levanta, vai no banheiro, toma uma água, etc., e volta para fazer a prática, você vai ter que se concentrar novamente e buscar um estado de relaxamento do corpo, sim, né, porque você se movimentou, embora seja um relaxamento que talvez seja muito mais fácil de fazer porque você já vinha de um período de sono, né? Eh, Aí você pergunta se não vai mais, se não vai mais precisar adormecer o corpo para fazer as técnicas diretas. Tem que adormecer o corpo, sim. Isso não quer dizer que você vai adormecer a sua consciência, tá? Vamos diferenciar aqui corpo e a consciência. Você faz um relaxamento corporal sempre, tá? Mesmo quando você acorda e já está com o corpo relaxado, ainda assim você respira e controla, né, o seu corpo, mas procurando fazer sim o corpo adormecer. O corpo ele tem que adormecer. O que não pode adormecer é a sua consciência. Aí que está a chave, né? Existe um relaxamento físico, mas existe também um relaxamento mental. Às vezes você está deitado com o corpo bem relaxado, mas sua cabeça está a mil, né? Então você não vai conseguir realizar uma prática. Você precisa acalmar mente e corpo, tá? E para conseguir uma projeção, você precisa fazer com que o corpo adormeça para você poder liberar as amarras para conseguir se projetar. Mas, ao mesmo tempo que você faz também um relaxamento mental, não pode ser a ponto de você adormecer a mente também, tá? Se você adormecer mentalmente também, aí você entra num sono e vai perder a prática, tá? E muitas pessoas que relatam que conseguiram fazer as experiências através da técnica indireta. Realmente a técnica indireta ela é bem rapidinho para a gente conseguir bons resultados, né? Obviamente que depois precisa se trabalhar a qualidade desses resultados, mas aí é com a questão da prática. O Rodnen, ele fala no vídeo Projeção Direta ou Indireta, ele diz o seguinte: eu uso a técnica indireta, mas sempre que saio, eu não vejo o meu corpo físico na cama. Bom, isso é uma das coisas que eu estava falando antes, né? Existem níveis, né? E é muito comum quando você sai do corpo, você já sai numa vibração diferente daquela do físico, e aí você não vai enxergar o corpo mesmo. Você vai olhar para a cama e vai ver a cama vazia. Você está vendo o duplo etérico do quarto, mas não vai ver o seu corpo físico. Isso é muito comum acontecer. Também pode acontecer de você não ver o corpo físico por um bloqueio mental seu, para que você não retorne ao corpo por causa disso, né, de ver o seu corpo ali. Mas normalmente é porque realmente você está numa vibração diferente e por isso você não enxerga o seu corpo físico, tá? Por fim, temos aqui a mensagem de na, na Bérios Marques, que é uma mensagem bastante comprida aqui e eu vou ler para vocês, tá? Você, dono do canal, realmente acha que tais experiências são fatos que comprovam a vida pós-mortem e a existência de espíritos? Eu vou fracionar a resposta para essa pergunta, vou fazendo uma resposta a cada pergunta que ele coloca, que são várias, para não me perder também, tá? Vamos lá. Se eu acredito que as experiências são fatos que comprovem a vida após a morte. Não, eu não posso dizer
que são fatos, tá? São experiências particulares minhas, né? Então eu não posso dizer que isso seja um fato e que isso vá comprovar a experiência pós-morte, tá? Ou mesmo a existência de espíritos. Eu, particularmente, tenho as minhas próprias comprovações que servem para mim, né? Então, quando eu vi o meu pai, que havia falecido de um ataque cardíaco fulminante, quando eu comecei a ter as experiências com ele logo após a morte dele, para mim foi muito real, tá? E as experiências comprovaram muitas coisas para mim, porque haviam ah, coisas que aconteceram durante a projeção que depois foram comprovadas exteriormente. Por exemplo, eu falei com meu pai e às vezes eu encaminhava ele para o mundo espiritual, dizendo que ali não era o local dele. Isso, posteriormente, sem eu falar para ninguém, me foi confirmado por um amigo que é médium espírita, e ele veio me dizer o seguinte: olha, teu pai esteve no centro e ele me disse que estava chateado contigo porque cada vez que ele chegava em casa você o encaminhava para outro local, né? Como ele tinha que saber, como esse meu amigo soube disso, eu não contei. Então, isso para mim relaciona, né? Outra coisa, aconteceu várias vezes de eu ter tido uma projeção, eu acordo de manhã e ao mesmo tempo uma outra pessoa vem e me diz: Guilherme, eu sonhei com tal, tal, tal coisa. Bati exatamente com a projeção que eu estava tendo, né? Então, para mim, isso são comprovações. Mas são comprovações pessoais, né? De nada vão servir para vocês. Vocês têm que ter as suas próprias experiências e por isso eu estou colocando logo no começo dos vídeos o princípio da descrença que Valdo Vieira propõe. Estou deixando ali claro para vocês. Eu não quero provar nada para ninguém. Tá? Eu estou deixando as minhas experiências, eu estou deixando um pouco do meu conhecimento no assunto, mas longe de mim de estar querendo dizer verdades. São, são versões, digamos assim, da verdade, aquela que eu entendo. Platão, no seu livro A República, ele coloca ali que a verdade neste mundo físico aqui, elas têm níveis, tá? E que a grande verdade, ela está num outro plano que não este aqui, porque aqui a gente não tem como conhecer totalmente a verdade, a não ser níveis de verdade, tá? Então eu vejo por esse lado. Continuando, ele ainda diz o seguinte: o que lhe faz crer que tais fenômenos não são ilusões ou manifestações, exteriorizações de imagens do subconsciente, inconsciente, e que tudo não passa de um sonho lúcido muito potencializado. Então, o que me faz crer nesse tipo de experiência, que não são sonhos potencializados pelo nosso próprio subconsciente, é que essas experiências que eu tenho, elas me trazem elementos dos quais eu não tenho controle, tá? Não são coisas que eu estou desejando que sejam assim. Por exemplo, eu tive um exemplo para mim é essas projeções do meu pai, por exemplo, né? Mas, dando um outro exemplo, eu tive uma projeção onde eu fui até a casa de um amigo, que eu nunca tinha ido lá, eu conhecia ele somente da Ordem Rosa Cruz, e ele me convidou um dia para ir até a casa dele, e eu fui lá, né? E quando eu cheguei lá, a casa era exatamente como eu tinha visto numa projeção que eu tinha ido até esse local. E na minha projeção, eu fui até lá, não sabia o que era, eu andei pelo local. Quando eu voltei, eu anotei tudo no meu caderninho ali e passou, né? Uma semana depois, eu tive lá na casa dessa pessoa e reconheci das minhas projeções. Outro exemplo, eu eu queria muito ir até o mosteiro budista em Três Coroas, que tem aqui no Rio Grande do Sul,
que é no topo de uma montanha, um mosteiro lindíssimo. Só que eu não tinha condições de ir no momento. Então, eu tive uma projeção e em projeção eu fui até esse mosteiro budista. Observei várias coisas lá, retornei e anotei. Passado um ano depois, eu consegui ir até um mosteiro budista para fazer um curso de 3 dias, que eu fiquei lá. 3 dias dormindo lá no local. E quando eu cheguei lá, no mosteiro budista, era exatamente como eu tinha visto na minha projeção. Existia um mosteiro, embaixo tinha uma lojinha com coisas budistas para vender. Numa determinada porta aqui, essa porta ela não tinha, não era de acesso para ninguém. Eu, na minha projeção, entrei nesse local e sabia que era ali o quarto do lama. E depois me foi confirmado pelas pessoas dali que ali, naquele local, era o quarto do lama, do Shagdutuku Rinpoche na época. Ele estava vivo ainda. Então, para mim, essas são comprovações. Existem inúmeras outras comprovações pessoais para mim, tá? Isso prova alguma coisa cientificamente? Não, não prova. Tá? Mas para mim é uma comprovação. Ele coloca ainda, atenção, eu disse sonho lúcido muito potencializado e não apenas sonho lúcido, pois de fato tem uma enorme diferença e eu, um ex-projetor muito experiente, sei disso. Já vivenciei bastante tais experiências, indo certa vez até o dito plano mental, projeção mental. Porém, hoje em dia, não penso ser tal ocorrência hipnótica algo espiritual, mas apenas mental. Bom, ele coloca como uma experiência hipnótica, né, e que é fruto da mente. O que eu posso dizer? É a sua concepção, né? Se as tuas experiências não te comprovaram diferente, quem sou eu para dizer que seja diferente do que você está propondo, né? Então, se você acredita que seja fruto do subconsciente, assim será, né? Então ele ainda diz: você cria toda uma realidade pela hipnose através da indução, nesse estado alterado de consciência. Não é assim, não. Então nós estamos falando de coisas diferentes, tá? Você pode induzir hipnoticamente uma experiência. Obviamente, você pode criar muitas coisas na sua mente através de uma indução hipnótica. Eu estudo hipnose também e eu sei como é que é. Você pode realmente fazer uma pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã saborosa, né? Você pode induzir muitas coisas hipnoticamente, mas, tá? Não é o caso aqui, porque eu não estou induzindo a experiência, eu não estou dizendo assim, agora eu vou ir até tal local e vou ver isso, isso, isso. Eu não estou induzindo a experiência. Elas acontecem, tá? De uma forma com a qual eu não controlo o ambiente, tá? Eu posso desejar ir até as pirâmides, tudo bem, né? Mas o que eu vou ver lá nas pirâmides, e por isso eu sempre digo que a necessidade de vocês observarem todo o ambiente para trazerem alguma comprovação para o corpo físico que possa te dar uma certeza em não acontecer, por exemplo, como está acontecendo aqui com o amigo, de ter essa dúvida toda, né? Então, por exemplo, o caso que eu contei do tapete da sala da minha casa, né? Eu fui até o local e observei todo o local e ali eu vi que estava faltando tapete, mas eu vi isso fora do corpo. Eu não tinha visto quando estava no corpo. Mas, enfim, a questão do mosteiro budista. Como você explicaria por uma indução hipnótica eu ter visto algo que eu só fui comprovar um ano depois? Como, por exemplo, a outra experiência que eu falei antes aí da casa do meu amigo que eu fui. Como poderia haver uma indução nisso aí? Entende? Então, não dá para jogar tudo no campo do mental, como obviamente a gente não pode jogar tudo no campo do espiritual, né? Tem que haver um equilíbrio, e é isso que eu repito várias vezes aqui nos vídeos. Comprovem, olhem, observem, tenham consciência. Quando você está numa projeção, observe os detalhes. Procure trazer elementos com os quais você possa analisar. Não se deixe levar pela experiência.
Isso é o que eu falo sempre, entende? E é por isso que eu, para mim, nas minhas próprias experiências, tenho como comprovação de que é real, tá? Você cria toda uma realidade pela hipnose através da indução desse estado alterado de consciência, onde a imaginação se confunde com a realidade e você crê ver espíritos. Porque assim é absurdo, e isso até você concorda comigo. Não é possível. Isso é absurdo, o que ocorre de imaginação fértil do outro lado. Dragões, hipopótamos voadores, extraterrestres, dimensões divinas, demônios, etc. É algo surreal. Queria saber sua opinião sobre, desde já agradeço. Realmente, né? Muita gente, é isso que eu falo, né? Muita gente cria histórias mirabolantes e acha que é projeção astral, né? Tem que ter um pouco de calma. Quem me conhece um pouco mais nos grupos de projeção astral, que eu converso sempre com o pessoal, sabe que eu sou muito cauteloso. Aqui mesmo, neste canal, eu sempre evito muito contar, relatar as minhas experiências para evitar esse tipo de desconfiança das pessoas, tá? Porque realmente a gente vê muita bobagem por aí, muita bobagem. Muita gente achando que tem projeção astral quando está tendo sonhos lúcidos, às vezes sonhos nítidos e já acham que é projeção astral. Bom, eu não estou aqui para julgar as projeções de ninguém, eu não estou aqui para julgar as experiências de ninguém. Experiência é algo pessoal, né? É uma experiência, é algo que você está tendo. Quem sou eu para julgar as experiências dos outros, não é mesmo? Então, realmente, eu sei que tem muito absurdo por aí, né? E eu vejo diferente, né? E não acredito que sejam induções hipnóticas, tá? Mas enfim, não estou aqui para provar nada para ninguém, não estou aqui para convencer ninguém de nada, por favor. Não quero convencer ninguém. Não é esse o meu objetivo. Já deixei essa ideia de tentar convencer as pessoas há muitos anos atrás. Tá? Larguei isso de mão há muito tempo, porque eu queria, uma época, convencer as pessoas de que aquilo ali era real, porque para mim era tão legal que eu queria comprovar para os outros, fazer com que os outros também achassem que era real. E não é bem por aí as coisas, cada um tem seu tempo, né? Então, eu acabei respondendo ele também aqui. Então, essa é a minha opinião, tá? Eu penso que não seja indução hipnótica, tá? É diferente. Eu estudo hipnose já faz algum tempinho aí também e vejo que realmente é diferente. É como a questão de uma regressão, por exemplo, na hipnose. Você tem que ter muito cuidado quando você está fazendo uma regressão na hipnose para não induzir falsas memórias nas pessoas. Isso acontece e não é tão difícil de acontecer, né? Às vezes a pessoa confunde, tem um trauma e ela viu uma outra pessoa durante o trauma, ela viu, por exemplo, uma imagem na televisão e ela associa aquela imagem da televisão ao trauma que ela teve e cria uma história na cabeça dela, tá? Isso acontece, a nossa mente ela é muito criativa realmente, tá? Mas, ainda assim, isso não explica a projeção astral e, e como não existem provas que digam que a projeção astral existe, também não existem provas contrárias, que ela não existe. Existem experiências que não tem como explicar, né? Eu tive algumas experiências que eu não consigo explicar de outra forma. Então essa é a minha forma de entender. Pode ser que eu esteja errado, né? Eu não posso me colocar como dono da verdade, nem quero isso. Como filósofo, eu sei que a questão da verdade ela é muito relativa, né? Então, na minha opinião, é por aí, certo? Agradeço o teu comentário e espero que tenha ficado entendido a minha opinião, né? A minha forma de ver essa questão. Repito e repito e vou repetir sempre, tá? Não sou dono da verdade, não tenho nem como ser dono da verdade, tá?
e estou aqui passando as minhas experiências e a forma como eu vejo essa questão, certo? Vou ficando por aqui então, porque o vídeo já está muito longo. Espero que tenham gostado, espero que entendam por onde eu desejo caminhar nessa questão, tá? E até o próximo vídeo. Paz profunda, fiquem com Deus, o Deus do coração de vocês, o Deus da compreensão de cada um de vocês. Até a próxima.